delle donne che lasciarono l'Argentina, la nostalgia porterò di te un album di fotografie, Buenos Aires, Buenos Aires, dentro me lo sai, ci sono racconti che amerei, Buenos Aires, mia dolce Buenos Aires, voglio vedere se le strade sono cambiate, voglio sentir dalle case. Nós estamos aqui então no nosso fim de tarde com mais um bistrô no projeto Palco das Artes, ou Palco Aberto. Aguardando o pessoal que está chegando aí, nossos amigos. E logo, logo teremos aqui Fábio Mess, professor e bailarino, falando sobre tango. Um fim de tarde especial no Café Bistrô. Um bom tango no fim de tarde. Voglio toccarti l'anima come fai tu. Il poeta seduto in luna, un pittore in ogni caffè, e un fardo che parla di tu, divertiva la curiosità. Buenos Aires, Regina del Plata, Buenos Aires, la donna. Então, estamos dando início ao nosso bistrô deste sábado aí, quente, né? E hoje o programa fala sobre tango. E temos aqui um convidado especial, o coreógrafo e bailarino e professor de dança, Fábio Mess, né? Boa tarde, Fábio. Não estou ouvindo, Fábio. Está ouvindo? Ah, deu. Agora sim. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo Primeiramente, bem. agradecer o convite. Ter tu aqui com a gente. Uhum. Obrigado. Pode. Agradecer o convite de poder estar participando desse momento histórico, de poder falar um pouquinho do tango, esse ritmo que, digamos assim, vou contar um pouquinho da minha história depois, como é que funcionou, como é que foi a minha primeira experiência com o tango. E também contar um pouquinho da história em Porto Alegre, né? Como é que funcionou o tango em Porto Alegre. Poderia já começar nos contando um pouco disso, então, Fábio? Como é que foi o início dessa carreira? Como é que o tango apareceu na tua vida? Há quanto tempo já está... O tango, por exemplo, eu comecei a dançar as danças de salão foi em 2004, né? Precisamente setembro de 2004, dia 13 de setembro de 2004. E foi o seguinte, eu entrei para uma companhia de dança em Porto Alegre, eu fiz uma seleção, fui aprovado. Não fui aprovado pelas minhas habilidades, e sim pela minha persistência, né? Muitos dos meus alunos falam que eu nasci para ser dançarino e professor de dança, e na verdade não, foi um trabalho bem árduo, foi onde eu desenvolvi a dança no meu corpo, eu não tinha noção nem do que era tango, muito menos um bolero. Eu só sabia o que era forró, pois eu frequentava os forrós do Manara, na época que existia o Manara em Porto Alegre. Mas, enfim, eu sabia de samba e forró. Era o que eu sabia. O resto eu não entendia nada de nada, né?
nem salsa, nem cha-cha, nada, nada, nada. E então, em 13 de setembro de 2004, foi quando eu entrei na companhia do Fernando Campani, em Porto Alegre, ali perto da ESEF. E então, eu pude ter esse primeiro convívio, né? E vou dizer que foi meio que traumático para mim no início, pois eu não gostava de tango, só para ter uma ideia. E eu comecei a frequentar as aulas, né? E era assim, eu tinha 4 horas de aula e sendo que 3 dessas 4 horas eram tango. E então eu tinha aula 3 vezes na semana, só de tango, 3 horas cada dia. E eu não gostava, eu dançava e eu não gostava, eu dizia, isso eu não gosto, não gosto das músicas, não gosto do que toca, não me chamou atenção. E aí foi passando. Fábio. Ah. Fábio? Existe o tango, existe não só o tango, a dança em toda em si, mas o tango principalmente, existe um preparo físico muito apurado, tem que ter um tempo necessário só preparo físico aí. Porque eu vejo que o preparo físico, ele depende se tu quer ser bailarino, né? Bailarino para uma apresentação de competição ou alguma coisa assim. Aí necessita de algum preparo físico, né? Mas, por exemplo, eu quero dançar para fazer uma apresentação mais tranquila, algo que não seja para uma competição, porque competição exige mais plasticidade em alguns movimentos, ou seja, precisa de mais explosão, né? Agora, quando eu vou fazer uma amostra de dança, né? Ou seja, eu vou me apresentar para um público onde não seja uma competição, eu não preciso ter tanto preparo físico. Claro que se eu não tiver preparo físico nenhum, qualquer coisa que saia do meu cotidiano, eu vou sentir o desgaste, né, de estar fazendo uma atividade física. Claro. Para quem não me conhece, eu sou formado em educação física, né? E tudo que eu aprendi na educação física, eu voltei para a dança, né? Porque eu entrei na educação física um ano e meio antes, mais ou menos, de entrar na dança, eu entrei na educação física. Então, no decorrer da educação física foi que eu descobri a dança. Descobri não, foi onde a dança me pescou de vez, né? Como é que eu iniciei dando aula? Foi assim, eu comecei dançando porque eu queria só me apresentar. E aí eu só fazia as aulas, frequentava como monitor e treinava algumas coisas só para apresentação. E aí, um belo dia, faltou um professor. E o dono da academia, o dono da escola, chegou para mim e disse assim, Fábio, olha só, faltou um professor, ele não vai poder mais dar aula, e eu gostaria que tu desse aula, pois tu agora é o mais preparado que tem aqui no grupo, pois tu já dá aula. E eu disse, eu não tenho ideia de dar aula, eu não quero dar aula, eu só quero me apresentar. Ele disse, mas eu estou precisando e tu é o mais apto, então fica para mim um mês e dentro desse um mês eu arranjo um professor para ficar no teu lugar. E eu disse, tudo bem. Só que esse um mês já vai fazer 16 anos que eu estou dando aula. Acabou entrando para dentro da tua alma o tango e não saiu mais. Não saiu mais, né? O meu primeiro contato com dança foi em Santa Catarina. Santa Catarina não, minto. Foi na escola aqui, dançando a dança do pezinho, né? A tradicional dança do pezinho, as danças gauchescas. E aí depois eu fui para Santa Catarina e lá eu comecei a dançar nos bailes, mas assim, nada profissionalmente, nunca tinha feito aula, eu fazia algo aleatório,
E aí um dia eu fui dançar no CTG, minha prima me convidou para ir num jantar baile, e foi onde eu paguei o meu maior mico. Eu parecia um poste pregado no meio da pista de dança, e a minha prima me rodeando e eu não saía do lugar. Aí eu disse, não, aguarde. Eu disse, não, aguarde, pois eu vou aprender a dançar. Aí, naquele mesmo ano que eu tive essa quem experiência... acha que não consegue, que não é possível, né? Qualquer pessoa pode, de repente, começar aos poucos e aprender a dançar, né? Com certeza, com certeza. Eu digo que basta tu querer, tu consegue, né? E aí, naquele mesmo ano que eu paguei esse mico, né? Onde eu me disponibilizei a dançar com ela, mesmo sem saber, eu retornei para o Rio Grande do Sul, voltei a morar aqui e entrei direto num CTG, numa invernada. E aí lá eu comecei a dançar na invernada, e aí eu pedia para as minhas colegas me ensinar a dançar. Elas me ensinavam um passinho daqui, outro dali, eu ia no baile, praticava, e assim foi indo. E depois de quase um ano, mais ou menos, de CTG, foi quando eu fui fazer a minha primeira aula, o meu primeiro curso de fandango. E aí eu fiz um curso, fiz 2, e assim foi. Passei por CTG, aí parei de dançar, aí foram surgindo outras coisas. Então, a dança retornou para mim em 2004, né? Que finalzinho de 2003 eu entrei numa equipe de dança aeróbica lá em Guaíba com o professor Everton. Ele foi quem me ensinou os primeiros passos a dar aula, né? Ou seja, a forma de dar aula foi ele quem me ensinou os primeiros passos. Então isso foi bem bacana, assim. Ele que me ensinou a estrutura de aula. Interessante essa caminhada tua aí, Fábio. Eu queria que tu... Atualmente tu está dando aulas, atualmente tu está dando aula em algum lugar, tu pretende já passar isso para nós? Você está nos ouvindo, está nos vendo aí? Sim, agora com essa pandemia, né, a gente está bloqueado, então eu estou com umas aulas online, né? Algumas pessoas são resistentes à aula online, e eu sempre falo o seguinte, que se te dão um limão, faça uma limonada, né? Então, a gente não pode ter aula presencial, pois a aula de dança precisa de contato, a não ser quem esteja em casa, né? No caso, marido, mulher, namorado, namorada, e isso daí você dá para dançar em casa e ter o contato. Mas agora o professor não tem como dançar com a sua aluna. Mas então o que eu ofereci para as minhas alunas? Fazer aula online, né? Não é a mesma coisa, mas a gente não fica parado, né? A gente não fica parado em casa, não fica com tempo ocioso. Então a gente acaba trabalhando as técnicas, pois as técnicas são fundamentais para a gente poder dançar 2. Eu saber fazer sozinho o meu passo, sem precisar ou depender de outra pessoa. Isso é fundamental. Isso vale tanto para o cavalheiro quanto para a dama, né? Os 2 têm que saber o seu passo. Então, eu tenho trabalhado bastante isso, porque eu disse, quando isso passar, vocês vão estar com uma técnica apurada e não vão precisar perder tempo em técnica, e vão só curtir, vão aproveitar mais do que antes, né? Então, a gente está fazendo isso daí. O que eu ia te dizer? Alguma curiosidade para a gente aí sobre o tango, das origens do tango, alguma curiosidade sobre o tango aqui em Porto Alegre? Sim, temos sim. Bom, o tango, a maioria identifica Argentina, né? Mas historicamente se tem uma briga mundial aí, briga entre aspas, né? Espanha, Argentina e Uruguai, né? Quem são os verdadeiros criadores desse ritmo tango, né? A verdade é que a Argentina foi quem abraçou o tango verdadeiramente, ou seja, a Argentina botou o tango embaixo do braço e falou: é aí que a gente vai desenvolver e é daí que a gente vai tê-lo como, digamos assim,
parte da nossa cultura, né? Então, não tem como dizer que o argentino não é o povo que mais se dedica ao tango, inclusive o tango é ensinado nas escolas, né? Então, eles têm propriedade imensa aí em poder estar falando sobre isso. O tango, para quem não sabe, ele se desenvolveu bastante no Puerto Madeiro, que é o porto que existe lá em Buenos Aires, né? Ele se desenvolveu bastante no Puerto Madeiro, e inicialmente o tango ele era dançado somente por homens, não se dançava por mulheres, né? E indo para a parte musical, tem um grande intérprete, né, da música que todo mundo conhece, que se chama Carlos Gardel. Sim. Carlos Gardel não era argentino. Muitos acham que ele era argentino. Na verdade, Carlos Gardel era francês. Mas ele se naturalizou argentino, né? E Carlos Gardel, ele começou a fazer sucesso nos cabarés. Ele tocava nos cabarés, ele tocava tango nos cabarés. E assim foi o tango se desenvolvendo em relação à mulher querer dançar com os homens. Por que os homens dançavam o tango primeiramente? Porque o tango, inicialmente, os homens eles brigavam muito, né? Ou seja, Certo. eram épocas bem duras. E para não mostrar para os guardas, né, a polícia, que eles estavam brigando, eles enrolavam um pano num braço e uma adaga ou um canivete na outra, e eles se abraçavam e começavam a fazer movimentos de dança, como se eles estivessem dançando um com o outro. Como se eles estivessem dançando um com o outro. E então, dali surgiam as brigas e disputas para saber quem que era melhor e coisa e tal. E as mulheres vendo isso, elas queriam ter clientes no seu cabaré, e não os homens morrendo, né? Claro. Elas se interessaram em querer aprender a dançar o tango, foi onde começaram a surgir as aulas de dança, e a trazer esses homens que brigavam lá no Porto para dentro dos cabarés. E assim foi indo, né? Foi onde Carlos Gardel também começou a viajar mundialmente divulgando tango, e outros professores foram viajando pelo mundo, pela Europa, e disseminando essa cultura maravilhosa aí que é do tango, né? Fábio? E dentro de toda essa viagem, veio Porto Alegre. Veio Porto Alegre. Que é o nosso chão. Então, assim, Porto Alegre, vamos ir aqui, ó, em 1914, tá? A gravadora elétrica, a Casa Elétrica, que era uma gravadora que tinha em Porto Alegre, ela gravou o primeiro LP de tango, né? Em Porto Alegre, para vocês verem, o primeiro LP, a primeira música gravada de tango foi gravada em Porto Alegre. Por que foi gravada em Porto Alegre? Porque só tinha Porto Alegre ou Estados Unidos para poder gravar. E nessa época, para tu poder gravar nos Estados Unidos era muito caro. Então, o que aconteceu? A Casa Elétrica, que era um estúdio de gravação em Porto Alegre, tinha um valor bem mais barato do que em dólar, né? O dólar era barato na época, mas para viajar até lá levava tempo e dinheiro, e para ficar lá muito tempo, então isso acabava sendo custoso. Então, mais fácil para o argentino vir aqui a Porto Alegre, que é do lado, para gravar um CD. Então eles gravavam... Foi gravado aqui em Porto Alegre, então. Aqui em Porto Alegre. Que interessante. E Pode falar. Fala. Tá. E aí, o grande maestro, né, conhecido, muitos, eu adoro as músicas dele, né? Adoro as músicas dele, que se chama Francisco Canaro. Ele veio a Porto Alegre gravar na Casa Elétrica uma música que se chama El Chamucho, que inclusive essa música fez bastante sucesso.
E olha só, essa música, ela começou a se difundir e vender muito. E assim começaram a vir outros compositores, né? Como nós temos Aníbal Troilo, nós temos Pugliese, e assim vem vindo vários outros compositores e intérpretes de músicas argentinas. E não sei se vocês sabem, mas muitos e grandes famosos compositores são brasileiros e inclusive gaúchos, né? Nós temos aí um conhecido, um cara que fez o hino do Grêmio, que se chama Cínio Rodrigues, um tango composto por ele. Então isso a nossa capital é um dos berços do tango mundialmente, né? Que bom saber disso. Fábio, nós teríamos assunto aqui para falar durante muito tempo. Que interessante esse nosso tema aqui. Mas a gente precisa focar numa outra coisa que a gente gostaria que tu esclarecesse para a gente. Então, tu é o coreógrafo convidado para coreografar uma música de tango para uma comédia que vai estrear logo aí? Online? Com certeza. Estou na seleção dessa música. Porque, como a gente havia conversado, né, Paula? Para mim, a música, ela tem... Os bailarinos, eles têm que dançar o contexto que a música diz, né? Ou seja, o músico interpreta o que a música diz. Não adianta botar uma música e os bailarinos dançarem interpretando uma outra coisa completamente diferente. Então, é um estudo que tem que ser feito bem esclarecido e para que tudo tenha veracidade em tudo que está sendo feito nos movimentos, pois o que acontece? No nosso mundo, a gente tem vários estilos de pessoas, né? Tem pessoas sensoriais, auditivas, e tem as visuais, né? Então, quem é auditiva, ela vai escutar a música, né? Ela vai se inspirar pela música. As visuais, elas vão olhar o bailarino dançando. E a interpretação do que o bailarino vai fazer, o visual vai entender tudo, ou não vai entender nada, dependendo do que os bailarinos fizerem, né? Estou vendo que tu tem um grande desafio aí, né? Não, desafio é sempre bom. Para o pessoal que já me conhece, eu trabalho na área de teatro há bastante tempo, então esse para mim vai ser um desafio em tanto, e eu estou muito, muito curioso, né? Porque a Márcia dança muito bem, a Márcia tem uma experiência boa nessa área de dança agora, mas eu acredito que tu vai conseguir fazer com que eu, pelo menos, deixe o tango à altura do espetáculo. Né? Então, esse é um desafio. Como é esse desafio de preparar alguém que que nunca dançou um tango? Para ti, é alguma coisa... o que tu podia nos dizer sobre isso? Paulo, eu sempre falo o seguinte, tá? Quando a gente vai dançar, a gente tem que deixar o sentimento incorporar. Ótimo, porque eu não vou fazer, Paulo, tu dançar igual a mim, porque tu não vai dançar igual a mim. Que pena. Eu danço do meu jeito. Eu danço do meu jeito, tu vai dançar do teu jeito, a Márcia vai dançar do jeito dela. Mas como assim Paulo vai dançar do jeito dele e a Márcia vai dançar do jeito dela? E já estou revelando aí quem são os bailarinos, né? Spoiler. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: duas pessoas dançando juntas uma música, cada uma dança do seu jeito, mesmo dançando juntas. Cada uma tem a sua expressão. Legal. Então, é isso que tem que vir para fora. Não é a técnica, ela é algo que vem depois. Primeiro é o sentimento, é o que te inspira dentro daquela música para tu poder fazer. E é dentro disso que é montado a coreografia.
Então, eu monto a coreografia dentro desse sentimento de saber o que a pessoa está sentindo com aquela música e assim vem surgindo os passos. Não existe certo e errado na dança. Existe o gostoso de fazer, o gostoso de dançar, aquele sentimento, aquela coisa que vem de dentro, quando dá arrepio. É isso. Certo. E como é interessante, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora, né, Fábio? Agora estamos praticamente já quase encerrando nossa live de hoje, mas como é interessante como a dança, como o teatro, como a arte é importante nesse momento, né? Porque você lá da sua casa pode estar orientando as pessoas que estão isoladas nas suas casas, né? E criar esse sentimento aí de felicidade, de alegria de dançar, né? É como terapia, é quase uma terapia, não é, show? Isso é verdade. Vou dizer que assim, ó, a dança ela já é estudada há muito tempo por faculdades, inclusive nos Estados Unidos e Inglaterra, tá? Estados Unidos e Inglaterra, eles estudam muito a dança. Nós aqui em Porto Alegre temos vários estudos falando sobre dança, mas Estados Unidos e Inglaterra, eles têm estudos muito grandes falando sobre a psicologia dentro da dança, ou seja, qual a interferência que a dança tem dentro da cabeça e do corpo e da alma das pessoas. E, inclusive, ela é considerada como um dos melhores tratamentos para doenças muito conhecidas, nossa, aí, que está atingindo muitas pessoas há alguns anos, com digamos assim, o aumento do uso da internet, né, que se chama depressão. Então, a dança é um dos melhores tratamentos para depressão, para Alzheimer, pois o que o Alzheimer, para quem não conhece, ele atinge a região do cérebro que são das lembranças e das recordações e do saber o que está fazendo, do que tu fez agora e tu vai lembrar daqui a pouco. O Alzheimer, ele atinge essa parte do cérebro que tu esquece o que tu estava fazendo. Então, o que acontece? A dança, ela ajuda muito a fazer essas ligações e ela já é considerada um dos melhores tratamentos para Parkinson, Alzheimer, depressão, para qualquer coisa. Eu, inclusive, tenho alunas que são psicólogas, psiquiatras, que me recomendam as pacientes delas para fazer um tratamento junto comigo, não abandonar o tratamento delas. Porque, assim, não quer dizer que a pessoa vai dançar e vai largar o tratamento, o remédio ou a psicóloga. Não é isso. A dança é um complemento do tratamento, né? Interessante, Fábio. Isso até me despertou uma curiosidade aqui, não só uma curiosidade, mas queria até te propor aqui, assim, ao vivo, assim, quem sabe a gente reunir aí uma psicóloga, tu como professor de dança, e a gente tratar desse assunto da importância da dança, né, nessa questão de doenças e tal, como isso pode ajudar as pessoas. O que tu acha? Com certeza, com certeza. Eu tenho inúmeras indicações para ti, posso passar para vocês, e a gente pode fazer um bate-papo com ela aí sobre dança e música, e vai ser enriquecedor para todo mundo. Legal. Né? Tá feito o convite, então, e vamos o pessoal que está nos ouvindo aí, que está nos vendo, vamos organizar isso para vocês, que eu achei um tema muito interessante, né? Principalmente no momento que está se vivendo agora. Eu queria, então, para finalizar, Fábio, que tu dissesse algumas palavras aí, como o pessoal te encontrar, te localizar, para poder entrar, né? Bom, quem quiser me contatar aí, me procurar, Fábio Mês, né? Aí no meu Instagram e no meu Facebook aparece o Alíbio no final, né? Mas é bem fácil de encontrar, pois tem foto de dança, então tranquilo de encontrar. Fábio Mês, Alíbio, no Instagram e no Facebook. Por ali pode entrar em contato se quiser conversar, bater um papo sobre dança, sobre qualquer coisa, né? Pois minha formação foi toda feita dentro de psicologia
educação física e dança, então eu estudei um pouco de psicologia também para entender a nossa cabeça e saber como é que ela funciona para poder atingir melhores os objetivos das pessoas com o propósito da dança, né? Então isso aqui é bacana, todo mundo, e eu digo, fiquem em casa, mas não fiquem parados, movimente-se, façam algo que vocês gostem, dança, faz uma funcional, qualquer coisa, escuta uma live de música, que seja uma música alegre. Esses dias eu assisti uma live totalmente contrária do tango, né? Do Michel Teló, cara, bacana, muito bacana, ele é um cara fantástico. Então, assim, façam coisas boas, pois as coisas boas trazem coisas boas, né? Então, é isso daí que a gente tem que procurar fazer nesse momento, né? Se quiserem aula de dança, volta e meia eu tenho feito live no meu Instagram, ou eu faço pelo Zoom também, mando os convites, as pessoas têm participado, e isso é muito bacana, isso é muito bacana. Obrigado, então, Fábio. Foi enriquecedor esse papo que a gente teve aqui sobre dança, né? Principalmente sobre o tango, né? E dizer para ti, então, que eu acho que vamos tocar adiante essa ideia de que a gente possa reunir um psicólogo, tu na área de dança, e fazer um programa a respeito desse assunto. Muito obrigado, então, Fábio. Eu que agradeço de coração. Beijão para Márcia, um beijão para ti. E muito obrigado o Henrique aí que ajudou a gente a fazer toda a nossa produção. O Adriano? Adriano, não é? Adriano. Sem o Adriano a gente não conseguia estar no ar. Sem o Adriano a gente não teria, né? Isso daí é tudo uma equipe. Adriano, obrigado de coração, ele está aí por trás das câmeras, né? E a gente sabe que quem está por trás das câmeras aí nos ajuda sempre muito, né? Muito obrigado por esse bate-papo aí, pelo convite e até a próxima, né? Até a próxima. Então vamos fechar esse nosso café bistrô com um pouquinho de música aí, um tango? Vamos. E fechar com o que o Fábio falou, né? Pense em coisas boas. Vamos dançar, né? Um bom fim de tarde para vocês, pessoal. Esse foi nosso café bistrô com Fábio Mês. Tango.